Olá, vencedores de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para atualizar sobre o meu estado de saúde e falar que, pela honra e glória do Senhor, fui para mais uma cirurgia e eu voltei. Sabe por quê? Porque Deus tem propósitos na minha vida, porque Deus quer continuar usando a minha vida para falar com vocês. Pessoas como vocês que estão sem esperança, que estão sem força, tá bom? Muitas pessoas desejaram a minha morte. Já não queria que eu estivesse mais aqui. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus é o dono da minha vida. Ele sabe o dia que irei para os céus. O dia em que Ele me levará. Tá bom? Então esse é o meu recado para você. Você que fica desejando o mal do seu próximo. O mal do seu irmão. O seu irmão, no caso, a sua irmã, no qual quer o seu bem, no qual não deseja o seu mal, tá? Eu vou continuar aqui dando o meu testemunho de vida. Se você pensa que eu vou me calar, que nem eu falei no último vídeo, que o inimigo vai calar a minha boca, não. Agora mesmo que eu vou continuar falando, testemunhando do que Deus tem feito na minha vida. Porque maior é Deus que está em mim do que você, inimigo, um derrotado que está aí no mundo. Porque já é certo que Jesus voltará, que Jesus buscará os seus escolhidos e que nós, seus filhos, subiremos para morar com eles nos céus. Então você que está assistindo esse vídeo, você não é o único que sofre, você não é o único que passa por situações de provações, você não é o único que passa por tribulações. Todos passamos. Tem horas que nós temos momentos em que dá uma tranquilizada, tem momentos de vitória, mas quando é logo depois, nós já passamos por lutas novamente. Essa é a vida do cristão. E se você quer ser um cristão verdadeiro, é assim que Jesus fala nas suas escrituras, tá? Que no mundo nós passaríamos por aflições e provações. Ninguém está livre de passar, tá bom? Hoje, diferente das outras vezes, eu não vou ler a Bíblia. Eu vou ler uma devocional que eu recebo todos os dias e eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Você sabia que a maioria das pessoas que estão envolvidas com pornografia, mentiras, desvio de dinheiro, traição e adultério, prostituição, estão, porque não tem controle de seus olhos? Cuidado! A atração pecaminosa está sempre batendo em nossa porta. E nós precisamos aprender a fechar os olhos. Vigie os olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se diziam, nada disto se me pegará. Salmo 101:3. Os olhos são a janela da alma, porque eles entram à luz da verdade, ou à negridão do pecado. O olhar desperta a cobiça à luz do pecado, e este provoca a morte. A cobiça dos olhos é um laço para os pés. Muitos indivíduos caíram na armadilha do diabo porque foram seduzidos pela concupiscência dos olhos. Eva viu o fruto proibido e cobiçou. E porque cobiçou, ela o comeu e ofereceu a seu marido. Acã viu uma barra de ouro e a cobiçou. E porque cobiçou, ele a escondeu a Deus. Davi viu Betseba se banhando e a desejou, e porque a desejou, ele adulterou com ela. Judas Iscariotes viu as 30 moedas de prata e a desejou, por isso traiu seu mestre. O salmista tomou uma decisão: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Hoje, com o advento da internet, cresce espantosamente o índice de homens e mulheres que se tornam prisioneiros da pornografia. Esse vício degradante adoece a mente, intoxica a alma e destrói a vida. Muitas pessoas alimentam sua alma com lixo, porque abastecem seus olhos com impureza.
Muitas pessoas têm pensamentos impuros porque colocam constantemente coisas injustas diante dos seus olhos. Vigie os seus olhos para que eles não sejam laço para os seus pés. Tenham coragem de romper com práticas secretas de pecado que o levarão à queda pública. Volte-se para Deus. Nele há esperança. Queridos, o que eu quero dizer para vocês? Lemos aqui nessa devocional que Deus está mandando o quê? Nós vigiarmos os nossos olhos. Porque através dos nossos olhos podemos ser contaminados. Aqui dá exemplo de Eva, né? Que cobiçou o fruto proibido. Vimos Acã, que viu a barra de ouro e a cobiçou. Davi, que viu Betseba se banhando e com isso adulterou, né? Além dele ter adulterado com o olhar, ele pecou, né? Mandou o marido dela para a guerra e matou. Mas ele colheu as consequências. Ele perdeu o filho em que Betseba teve dele. Ele foi quebrantado pelo Senhor e ele se arrependeu. É isso que está falando aqui no final, né? Para voltar-se para Deus e se arrepender. Nele há esperança. Deus não fica feliz vendo seus filhos, enquanto nós temos, né, o dom de poder, né, enxergar, que muitos não podem enxergar, a pessoa fica usando os olhos para ver impurezas, coisas tenebrosas, coisas assim que são, sabe, que dá nojo. Eu sinto tristeza. Eu imagino Deus lá do céu vindo tudo isso. Pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, mas na verdade são religiosos. E depois fazem isso para culpar seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo. De Deus nada fica impune. Deus está vendo tudo. O que eu quero com essa mensagem dizer, Deus, ele deixou os mandamentos para seguirmos, e está bem claro lá nos mandamentos. Não adulterarás. Não adulterarás. Tem gente que pensa que é só o ato físico, o contato. Não, na Bíblia está falando que só o fato da gente olhar e já cobiçar com desejo é adultério. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo adultério, pela pornografia, e depois querem culpar o seu cônjuge por isso. Meu filho, minha filha, você que está escutando, faça uma autoanálise. Você está pecando. Não jogue a culpa para o outro, porque não é esse cônjuge que está sofrendo, né? Que está sofrendo o adultério, né? Que é o culpado. Sabe por quê? Porque é você que está cometendo e não é ele. Então assuma os seus erros perante Deus e se arrependa antes que venha o dia do julgamento, antes que ele venha buscar. Porque a beleza passa, tá? Os anos passam para todos nós. Um dia seremos velhos, isso se Jesus não voltar antes. E daí você vai se lembrar do que você fez. Você destruiu seu lar, seus filhos, sua esposa, seu esposo, que estava lá firmes na igreja, testemunhando. Tem pessoas que pensam que a igreja é brincadeira, que é só chegar lá, sentar no banco e fazer de conta, pegar a Bíblia. Daí de vez em quando eu abro uma boca para poder, né, cantar algum louvor. A igreja é lugar de pecadores, tá? Não estou dizendo para não ir. Mas tem pessoas que querem tomar santa ceia. E o que é santa ceia? Já falei, é santo.
Ou seja, nós temos que estar santos perante o Senhor. Na Santa Ceia, nós temos que fazer uma análise dos nossos pecados e tomarmos ela sem estar em pecado de adultério, sem estar com raiva do nosso próximo, com ira, sem saber perdoar o nosso próximo. Muitos cristãos querem levar uma vida de qualquer maneira, mas não é assim que Jesus fala na Bíblia. Jesus fala que a porta e o caminho é estreito e o reino dos céus é tomado à força, ou seja, não é fácil. Não é fácil, é mais fácil a gente praticar os erros do mundo, se contaminar com as coisas do mundo, do que fazer as coisas certas. Mas aquele que tem Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, vai ver essas coisas e vai ficar enojado. Tá? Vai ficar enojado. Não vai querer ver essas coisas. Como entristeço e tenho me entristecido com lares destruídos. Esposas que têm traído seus esposos, esposo que tem traído suas esposas. Hoje mesmo eu vi a divulgação de uma pregadora famosa, minha irmã compartilhou no grupo da família. E eu fiquei horrorizada, porque além dela adulterar, teve um filho de um outro relacionamento e mentiu para o seu esposo. Quantos não fazem isso? E no dia do casamento, fez um juramento para o Senhor dizendo que estaria junto na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. E daí a pessoa não se sente mais feliz, culpa o outro pela sua saída e depois aparece com uma namorada ou até casa de novo, né? E se esquece que é adultério, é bíblico, tá na Bíblia. Hoje até estava conversando com uma amiga sobre isso. Um ou outro só tem o direito de se relacionar com o outro ou de se casar com o outro quando um dos dois morrerem. Não é no juramento que a gente faz perante Deus até que a morte os separe. E não fala até quando eu parar de gostar do meu cônjuge, porque o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha que Deus nos deu. Tá? E se você escolheu aquela pessoa para casar, você escolheu aquela pessoa para casar para a vida. E não para você falar, não quero mais, tchau, tô indo embora. Coloca a mão na consciência, você que tem vivido neste pecado. Dos olhos, vigie os seus olhos, vigie a sua boca, vigie por onde você anda. Como eu te falei, o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo que habita. Porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu tenho nojo disso. E eu ensino para minha filha que por mais sofrimento que nós tenhamos e vivemos, é muito melhor a gente estar com Deus nos céus. Porque isso tudo, essa terra, essa casa, os bens que tem aqui nessa casa, esse corpo não existirá mais. Jesus fala para nós sermos seus imitadores. Claro que nós não vamos chegar no nível de Jesus, mas a gente tem que cada dia mais se parecer com ele. E esse é o meu recado para vocês no dia de hoje, vencedores. Abandonem esses vícios. Volte-se para Cristo. Estamos comemorando a Páscoa. Amanhã, domingo,
É o dia da ressurreição de Cristo. Jesus morreu numa sexta, ressuscitou no domingo. Ele está te chamando, venham, venham, você que está em pecado. Eu morri na cruz para te salvar, para te perdoar. Abandonem essa natureza pecaminosa, abandonem esse velho homem e venham para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. É isso que Jesus nos convida. Não perca mais tempo. Jesus está voltando. E eu me entristeço com tanta atrocidade que tem acontecido nas famílias. Filhos matando seus pais, pais matando os filhos, maridos e esposas adulterando, abandonando seu cônjuge na qual prometeu na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Você não jurou só para aquela pessoa, você jurou para Deus. Então, não é mais momento para brincadeira. Arrependam-se dos pecados. Jesus está voltando. E Ele quer uma igreja santa. Ele não quer crentes que vão na igreja só de domingo com a Bíblia debaixo do braço e não vivem verdadeiramente a sua palavra. Esse é o meu recado. Me perdoem pelo meu vídeo ter sido um pouco longo, mas falei aquilo que Deus estava falando no meu coração. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser. E para aqueles que querem falar comigo, podem me procurar no Instagram, que eu vou conversar com o maior carinho, tá? Meu Instagram, vou deixar aqui, é @gcamposoficial. Deus abençoe. Um beijo e fiquem com Deus.